agora, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui para estar orando pela nossa irmã, diaconisa Heloísa. Vem aqui, irmã diaconisa Jô, orar pela nossa irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Também saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Oramos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez aqui, Senhor, estamos diante da Tua presença. Senhor, já te agradecendo por tudo quanto o Senhor já tem falado ao nosso coração nesta noite. Deus, continua falando com nós. Pai, o Senhor sabe como cada vida que entrou nessa noite. Jesus, o que cada um precisa de Ti. Eis aí, Deus, a Tua filha que já está em Tuas mãos. Pai, usa ela com poder e autoridade. Fala conosco, Senhor, aquilo que vem do Teu coração, Deus, para o nosso coração. E eis-nos aqui, Senhor, para receber. Em nome de Jesus, já Te agradecemos. Amém. Paz do Senhor, igreja. Louvado e engrandecido seja esse Deus nas nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas 6. Eu vou ler alguns versículos e depois eu vou para o 7. 2 Crônicas 6, o 36. Eu vou começar lendo já. Aqui no 33, começa assim: então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação e faze conforme tudo o que o estrangeiro suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e o temam, como o teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. O 36 diz assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do teu inimigo, para que os que cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota e vizinha. E na terra para onde forem levados em cativeiro, tornem-se ali e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente fizemos e impiedamente procedemos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na sua terra do seu cativeiro, aos que levaram presos e oraram para a sua banda da sua terra, desde que destes a seus pais, e desta cidade que se escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome. O 40 diz assim: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o seu repouso, tu e a arca da tua fortaleza e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus. Sejam vestidos de salvação e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não façais virais o rosto do teu ungido. Lembra-te das tuas misericórdias de Davi, o teu servo. Podei-vos assentar. Nós sabemos que Salomão era filho de Betseba com Davi. E o Senhor hoje, Ele fez eu me refletir sobre a minha própria vida. Eu estava falando com o Senhor o quanto Ele fez e Ele faz nas nossas vidas. O quanto Ele trabalha, e Ele trabalha no profundo. Nós somos mais que pecadores nessa vida. Não somos dignos da salvação do Senhor.
mas pelas misericórdias dele, ele nos escolheu para estarmos aqui. E quando ele nos escolhe, nos traz para a presença dele, ele nos transforma completamente. Nos molda conforme a vontade e o querer dele. Mas se nós permitirmos isso, o nosso Deus, ele não é invasor das nossas vidas, como o nosso adversário é. Ele entra, ele faz arruaça, sai e começa a rir de você. Mas o Senhor Jesus, ele não. O Senhor Jesus, ele bate na porta e espera você entrar, pede licença para entrar na sua casa e para começar a transformar a vida de cada um. Como foi aqui? Betseba e Davi, ele pecou contra Deus, porque o Senhor falava que não era para ele tomar, porque Betseba era casada. Eu acredito que todos conhecem a história de Betseba e de Davi. O primeiro filho deles, por causa daquela traição, o Senhor levou. Aí nós vemos, o Senhor, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus justo, que ele põe todas as coisas no lugar certo. Davi se arrependeu daquilo, mas mesmo assim o Senhor levou o seu filho. O filho dele com Betseba. Mas Davi, ele entrou na presença do Senhor, pedindo que o Senhor resgatasse a vida dele novamente. Quando veio Salomão novamente, que Betseba engravidou, Davi, ele tinha outros filhos, mas foi levantado Salomão como rei, para que fizesse o templo, né? Um templo maravilhoso, que Deus não permitiu que Davi levantasse, mas ele falou que era o seu filho que ia levantar. E ele ficou buscando isso, qual filho seria? E o Senhor falou que seria Salomão. E entregou toda a riqueza quando ele estava para morrer nas mãos de Salomão. E Salomão foi designado para levantar esse templo. E ele guardou esse dinheiro, guardou essas riquezas para fazer esse templo, e ele foi levantando, e mesmo assim, um pouco antes, ele ainda continuou fazendo coisas que não era para ele fazer. Como diz o Senhor, todos pecam, todos nós somos pecadores, todos nós sempre vamos ter alguma coisinha tortinha na nossa vida, mas o Senhor, ele sempre avisa, como avisava Salomão. Não faça isso, não faça aquilo, e ele fazia. Mas o Senhor, ele está tratando com as nossas vidas. Quando nós falamos assim, o Senhor não fala comigo, eu vou fazer isso desse jeito, eu pequei dessa forma. Mas o Senhor não falou nada para você. Mas vai chegar a hora que o Senhor, ele vai falar para você assim, olha, você pecou. E é por isso que você não consegue seguir aquela reta, aquela estrada que o Senhor preparou para você, você não consegue chegar até o fim dela. Eu não sei se vocês veem aquelas sarches, né, que a gente fala, daquela pessoa batendo na terra, batendo naquele barranco para chegar até o diamante. Aí ele bate, mas nunca consegue chegar naquele diamante. Aí quando está pertinho o diamante, ele volta para trás novamente. Por quê? Porque ele pecou. Os seus pensamentos viraram para um outro lado que não é da vontade do Senhor Jesus. E isso acontece diariamente conosco. O Senhor fala assim, vai nessa direção porque você vai chegar lá e você vai receber a sua bênção. E a gente vai, quando a gente está perto de receber a nossa bênção, os nossos pensamentos vão com os pensamentos, com as setas malignas. Por isso que o Senhor fala que a gente tem que se revestir da armadura de Deus, do capacete da salvação, porque os dardos inflamados do maligno, eles vão vir a todo instante. Os nossos pensamentos às vezes estão na direção de Deus e vem,
o nosso inimiguinho do lado aqui fica, nossa, você vai fazer isso mesmo? Isso não vai dar certo, isso não é legal. Ah não, vamos entrar vamos fazer essa outra coisa aqui que é mais legal. Olha, seu amigo está tomando um chopp lá num samba lá e você vai para a igreja? Você vai deixar a alegria para ir para a igreja? Está amarrado em nome de Jesus. Não existe nada melhor nesta vida do que servir a Cristo. Essa escolha de estar na presença de Deus é maravilhosa, porque nós temos algo nos esperando lá na frente, que são os céus. Estar à direita de Deus, ceando com o nosso Senhor na eternidade. Ou você pode escolher também ir para o lago do enxofre, andar por lá e viver morrendo e revivendo, e você não sabendo por que tanta dor e tanto sofrimento naquele lugar. Eu passei por uma transição muito forte. E às vezes, eu não sei porque o Senhor está falando isso assim, mas está bem forte na minha alma. Eu não sei se vocês conhecem o fundo do poço. Quando as pessoas falam assim, eu cheguei no fundo do poço. Às vezes as pessoas acham que chegaram e ainda não. Porque para chegar no fundo do poço, a água tem que acabar. Enquanto tem água, o Senhor está junto. Porque tem a palavra dele edificando a sua vida. E às vezes nós queremos sair da direção de Deus. E ainda, mesmo que a gente saia, ainda a gente consegue sentir a água viva do Senhor. A palavra dele ainda fala na nossa mente. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai se afastando. É aí que a água vai acabando. Quando você não sente mais, não que o Espírito saia da gente, porque o Espírito de Deus, ele vai permanecer em você, mas só que ele vai ficar em silêncio, até você despertar novamente para Deus. E é o que aconteceu aqui. Salomão se perdeu em um certo momento, o seu povo sofreu por causa disto. Aqui ele vem falar que eles pecaram, que eles estavam perdidos. E Salomão, quando ele descobriu isso, por causa dele também, porque ele começou a se afastar da presença de Deus, conquistando aquelas mulheradas, né? Porque ele queria fazer aliança com outros lugares, com os egípcios, ele voltou àquele lugar. E mesmo assim o Senhor falava, avisava ele: não, Salomão, você está indo para o lugar errado. Não é isto que eu tenho para você. E o Senhor começou a lembrar ele. Mas para ele lembrar disso, ele chegou no fundo do poço, onde não tinha mais água. Isso aconteceu comigo. Quando eu entrei em depressão, quando eu pesei no fundo do poço, eu não via mais a luz. Mas você pecou, eu me deixei pecar. Porque eu tinha perdido 4 irmãos, eu tinha perdido a minha mãe. Foi por um luto. Mas mesmo assim, eu permiti que o Espírito Santo se afastasse de mim. E eu pisei no fundo do poço. Não tinha mais uma gota da palavra do Senhor. Mesmo eu lendo, eu não deixei de ler a palavra, mas já não cabia mais dentro de mim o Espírito Santo. Pela tristeza, pelo sofrimento, pelo choro, pela angústia. Porque ele tinha tirado alguém que eu amava de perto de mim. Eu achava isso. Eu pensava assim. E eu pisei lá no fundo. E olhava para cima, não via luz nenhuma. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor, como ele fez com Salomão, ele começou a derramar a sua misericórdia sobre mim.
comecei a enxergar o Senhor Jesus. E comecei a falar assim: Senhor, Senhor. Mesmo sem forças, eu comecei a falar: Senhor, por quê? Aí Ele começou a falar comigo: o meu filho amado, em quem eu me comprazo, eu coloquei no mundo pela sua vida. Eu dei Ele por você. Aí começou a clarear as ideias. Eu comecei a enxergar que o que é de Deus, Ele vai requerer para Ele novamente. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus tira da gente, mas o Senhor, Ele sabe o porquê. Às vezes estamos com o coração preso naquilo, num filho, num esposo, em um namorado, em um emprego. O Senhor, Ele tira da gente. Ele tira. Então não permita isso na sua vida. Comece a enxergar o que Deus quer da sua vida hoje. Fala: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Comece a pensar agora. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida nesse momento? Como o Senhor fez com Salomão e começou a voltar o desejo dele, ele achou aqueles papiros novamente, sobre fazer o templo novamente, construir o templo que o Senhor permitiu para ele. Entregou na mão dele mesmo antes dele se reconhecer como gente, porque deu para Davi, que era para Davi construir. O Senhor, Ele tem um propósito na vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite. Então comece, pedir ao Senhor: Senhor, me dá esse discernimento. Coloque em mim, Senhor, essa vontade de enxergar e construir esse templo que o Senhor tem para a minha vida. Que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, tire esse pecado das nossas vidas. Porque é um pecado. Mesmo a gente não entendendo, a gente colocar a nossa vida na vida do outro, trazer a vida do outro para a nossa vida, é um pecado diante do Senhor. Mas que você pegue essa pessoa e coloque na mão de Deus. Coloque o seu emprego na mão de Deus. Coloque o seu filho na mão de Deus. Coloque a sua esposa na mão de Deus. Coloque a sua vida na mão de Deus e fala: Senhor, é seu, cuida. E cuida de mim, Senhor, porque eu preciso da sua presença. Aí você vai começar a enxergar aquela luz que vem do Senhor e Ele vai entrar dentro de você. Quando você sentir a presença do Senhor, sentir a vontade de louvar, de buscar ao Senhor na palavra dEle. É como o pastor falou, o nosso adversário, ele conhece a Bíblia de capa a capa. E ele vai lutar com você com a Bíblia, com a palavra de Deus. E se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós vamos perder essa guerra. E não é isso que o Senhor tem para nossas vidas. O Senhor quer te levantar como um exército forte. Que quando alguém chegar em você e vir com a palavra de Deus, você conheça a palavra de Deus e fala: realmente na palavra de Deus fala assim, assim e assado. E o Senhor é comigo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo aquilo que eu peço em oração eu recebo, porque eu peço no nome do Senhor Jesus. Os montes de Sião estão ao meu redor, estão me guardando, me livrando. E nós devemos conhecer a palavra de Deus. Um dia essa igreja vai estar fechada, a porta vai estar fechada, você vai chegar aqui e nós vamos estar proibidos de entrar no templo do Senhor, na igreja do Senhor, que é essa de estar em comunhão. Mas nós temos que ter o Senhor dentro de nós, da nossa mente, da nossa alma. Nós devemos exalar o Senhor na nossa vida, a todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Eles pecaram, mas também suplicaram ao Senhor, se voltaram ao Senhor,
pediram perdão ao Senhor quando ele começou a fazer o templo novamente. Aí lá no livro 7, diz que o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação na nossa vida. Quando nós se limpamos do pecado, da falha, das nossas tribulações e colocamos tudo nas mãos do Senhor, Ele vem e Ele fala assim. E acabando, no versículo 7:1, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Deus encheu a sua casa. Aleluia, que o Senhor Ele possa te encher da glória dEle. Quando você se esvaziar de tudo aquilo que te perturba, aquilo que te deixa fora da presença do Senhor, Ele vai te encher da glória dEle. Ele vai trazer para a tua presença e vai te abraçar, te acolher, e você vai crescer diante da presença do Senhor. E não há um adversário que venha sobre você ou perto de você e você perca a guerra para ele. Porque o Senhor é contigo em todas as coisas. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se os seus rostos em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor. Porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, porque o Senhor Ele é tremendo, é soberano, Ele é santo, e Ele entrega sobre mim, sobre você, a presença dEle, a autoridade de expulsar demônios. Mas para isso, nós temos que tentar deixar o pecado distante de nós. E quando ele começar a se aproximar de nós novamente, com a palavra do Senhor, ele vai tentar todos os dias você ter a autoridade do Senhor de repreender isso que te afasta da presença do Senhor. Seja os seus pensamentos, a sua fala. Porque muitas vezes coisas que saem dos nossos lábios permite que a gente peque contra o Senhor. O Senhor, Ele é suave, Ele é manso, Ele diz que nós somos imagem e semelhança dEle. Se nós somos imagem e semelhança do Senhor, nós temos que procurar andar em santidade. Andar em santidade é ser separado diante do Senhor, diante deste mundo. Esse mundo só oferece coisas que não prestam. Eu estive nesse mundo. E eu falo para o Senhor assim, que eu poderia ter conhecido o Senhor muito antes. Temos testemunhos assim, que a gente fala assim, se eu tivesse no mundo eu já estaria morta. Ou, né, vai saber onde que eu estaria. Mas hoje eu agradeço a Deus por eu estar na presença dEle. Se você tem algo ainda dentro de você, que você acredita que faz você sair da presença do Senhor, comece a trazer a memória. Fala, Senhor, isso daqui não te agrada. Feche os seus olhos nesse momento. Se você quiser vir até aqui à frente para orar aqui próximo do altar, vem até aqui. Nós vamos estar orando, porque é muito bom ter a presença do Senhor. É muito bom saber que o Senhor, Ele é conosco, que Ele nos limpa, Ele nos protege, Ele nos guarda. Ele tira o pecado do mundo, Ele tira o pecado que está nas nossas vidas. Ele nos limpa de tudo aquilo que nos afasta dEle e traz-nos a presença dEle. Se você quiser vir, fique à vontade. Eu vou começar a orar. Se coloque de pé. Porque o soldado, ele luta de pé, ele não luta sentada. Nós lutamos de pé porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fala, Senhor, arranca de mim. Fale aí para você mesmo, Senhor, arranca isso de mim.
Senhor, eu quero um avivamento, Senhor, do Senhor na minha vida. Eu quero, Senhor, que o Senhor me limpe, Senhor, no profundo, para que eu venha entender, Senhor, o teu querer, a tua vontade sobre mim. Pai, entra na minha casa, arranca, Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu tire de dentro da minha casa, Pai, para que a sua presença entre, invada lá, Pai, para a honra e glória do teu nome. Limpa os meus filhos, guarda eles, Senhor, onde quer que eles estejam. Limpa eles do vício, Senhor, dos maus pensamentos. Trabalha na vida deles, Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, nós queremos ensinar aos nossos filhos, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem na tua palavra para eles, para que eles venham viver, Senhor, o seu melhor, Senhor, nessa terra. Que é a tua palavra, a tua verdade, o teu amor, Senhor, a tua sinceridade, Senhor, sobre esse mundo. Senhor, nos limpa, nos guarda, nos proteja, Pai, de todo o mal. Alcança o meu trabalho, alcança, Senhor, a minha escola, alcança os meus amigos, aqueles que me rodeiam, Senhor, dia após dia, Senhor. Trabalha na minha vida. Dá avivamento, Senhor, para os teus filhinhos, Senhor, nessa hora. Todo principado, toda potestade, toda malignidade caia por terra em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que é invisível aos teus filhos, Senhor, arranca, purifica, Senhor, com a tua palavra. Oh, Pai, nesse momento eu desejo, Senhor, que a tua palavra, Senhor, entre na vida de cada um dos teus filhos. Que eles possam enxergar, Senhor, a tua vontade, Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Senhor, limpa. Vai colocando a sua palavra sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo dê o desejo, Senhor, aos seus filhos, de estar lendo a tua palavra, de aprender o teu querer, Senhor. Aprender mais de ti, ó Pai. Alcança, Senhor, com poder e grande glória cada um dos teus filhinhos. Alcança cada casa aqui, Senhor, representada, Senhor. Trabalha, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, transformando-nos, Senhor. Renova a nossa mente, ó Pai, para que possamos enxergar o teu querer e a tua vontade sobre as nossas vidas, ó Pai. É o que eu te peço nessa noite, Senhor, e te agradeço porque eu sei que o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que o teu Espírito Santo desça, Senhor, sobre a vida de cada um. É o que eu te peço, aleluias, e te agradeço. As palmas louvam ao Senhor Jesus nessa noite. Eu agradeço essa rica oportunidade, e que o Senhor fale mais ainda com vocês, aleluia.